73 salmos. Quase metade do livro dos salmos, que são 150 salmos. Mas há vários autores. Moisés escreveu um salmo. Salomão, os filhos de Corá escreveram 11 salmos. Vocês vão ver 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. São salmos de Corá. Depois vai para o 84, 85. E tem mais um que agora me falha a memória. Então, são 11 salmos. E eu me alegro quando eu me deparo com esses salmos. Salmo 42 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim. Como é que está escrito, irmãos? Vamos lá? Vamos ensaiar esse primeiro versículo. Não é versículo, irmão. Salmos, eles não têm versículo, são versos. É verso porque são louvor. Versículo é quando nós estamos num livro que tem capítulo. Por exemplo, João, capítulo 1, versículo, porque cada um tem uma. Aqui são versos. Então, um salmo é um louvor. Então, são versos. Verso de número 1. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei ante a face de Deus? É uma pergunta. O salmista está dizendo: quando me apresentarei ante a face do meu Deus? Também me alegro, irmãos, quando nós vamos para o Salmo de número 44, quando diz: ó Deus, nós ouvimos como os nossos ouvidos, e nossos pais nos... O que diz aí, irmãos? Quando eu parar, os irmãos continuam. Vamos lá? Vamos lá. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, espíritos da iniquidade. Amém. Eles estão dizendo: olha, nós ouvimos com os nossos ouvidos a história que eles passaram. Aí eu me alegro também com o Salmo de número 46, do mesmo autor, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os terras se mondem para o meio dos mares. Vamos lá? Só uma que está lendo? Todos os livros, vamos lá? Só os livros vão ler, vamos lá? Só os livros vão ler agora. Vamos começar. 46. Vamos lá? 1, 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, mesmo que não teremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transformem para meio dos mares, ainda que as águas mudem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua cabeça. Um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, área da morada do Altíssimo. Deus está no meio. Não será, Deus ajudará o Mais devagar, alguns ficam para trás. Vamos lá? Vamos lá? Irmão, quando a gente lê em grupo assim, lê mais devagar um pouquinho, porque uns demoram um pouquinho mais, para não ficar um para frente e para trás. Vamos lá? Qual o versículo? Parou? Então vamos lá.
o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Vinde declarar as obras do Senhor. Ele nos assiste na terra. Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado Sobre a terra. o Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, quando estamos assim, Deus é o nosso refúgio. No 44, quando eles falaram que ouviram a história do povo hebreu, mas no 42, quando ele disse, como servo, né? Como o servo brama pelas correntes, quando o servo brama, como o servo corre pelas correntes das águas. O que é o servo? Aquele tipo de um cabrito no mato. E aquele cabrito, ele, na sua trajetória, na sua vida, quando ele está em perigo, passa algum tempo sem beber água, e o predador vem para apanhá-lo. Por quê? Porque quando ele está no deserto sem beber água, ele exala um cheiro forte. E ele exalando um cheiro forte atrai os predadores, os animais ferozes. Aí ele precisa de água. Por isso que o salmista escreve, como o servo brama pelas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O servo, ele sai e procura de água. E para onde ele passa, o cheiro vai longe. Aí vem os predadores, ele sai correndo. E ele anda, irmãos, em pedras, rochas grandes, assim, do lado a gente pensa, vê como ele consegue andar naquele jeito. Os cascos dele parecem que estão em imã com a pedra. E quando ele depara com a água, ele corre, e ele corre muito. E ele mergulha no rio, ele bebe a água, aquele cheiro acaba. E o predador desaparece, porque ele não vai mais não sentir mais aquele cheiro que o atraía. Mas, irmãos, quem foi que escreveu esses salmos? São os filhos de Corá. Os irmãos sabem a história de Corá, né? Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés. Eles, da Coré, né? Então, uma tradição que lê Corá, outra Coré, Datã e Abirão, se levantaram contra Moisés com mais de 250 homens e disse para Moisés, olha, não é só você que manda aqui não, nós também. E se rebelaram contra Moisés. Moisés ficou triste, abatido, e Moisés disse, olha, vocês podem, Moisés foi falar com Deus, e Deus disse, olha, pega os incensários, manda cada um pegar seu incensário, e vamos ver quem é que Deus vai escolher, quem é que Deus escolheu. Olha para cá. Então, no outro dia, chegaram aqueles 250, Datã, Coré, Abirão, toda a sua família, e Deus falou com Moisés, manda cada um acender o seu incensário. Aí Deus falou assim, eu não vou receber o sacrifício deles, não vão receber, são rebeldes. Aí Moisés disse para eles, olha, se
vocês morrerem de uma morte natural, belíssimo, Deus não me chamou. Mas se Deus fizer uma coisa diferente, a terra abrir a sua boca, vocês saberão que eu sou Deus, porque Deus me enviou. E quando Moisés fala assim, Deus fala para Moisés com Arão: Arão, sai, separa, sai de junto da tenda deles. E quando Deus fala assim, Deus abre a boca da terra, né? Abre a boca da terra e engole toda aquela família da Coré, e os 250 homens. E eles estão lá dentro da terra, Deus manda fogo e consome eles. Mas aí eu gostaria de um irmão ou uma irmã ler para nós no livro de Número, capítulo de número 26, o verso 10 e o 11. Veja bem que essa família, Coré, Datã e Abirão, foram rebeldes à voz do Senhor, né? À boca do Senhor. Por isso é o perigo de ser rebelde. E eles morreram. Mas no capítulo 26, e o versículo 10 e o 11, está escrito o que, irmãos? Vê lá, Números, capítulo 26, verso 10 e o 11. E a terra abriu a sua boca e o tragou com Corá, quando morreu com a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens. Não, 250. Lê de novo, no microfone. Presta atenção, E irmãos. a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando com o fogo consumiu 250 homens, e foram por sinal, mas os filhos de Corá não morreram. Glória a Deus. Aí, irmãos, nós vamos ver que os filhos de Corá não morreram, porque não participaram da rebeldia de Datã, Coré e Abirão. Por isso, depois de 300 anos, eles estão lá compondo esses salmos, 11 salmos. Por isso, irmãos, nós devemos prestar atenção na palavra de Deus. Como é que Deus trabalha? Talvez alguém não acredita em você, não acredita em nós, e questiona por que ele, por que ela, mas não sabe que lá atrás Deus já havia separado. Deus já tinha livrado. E veja bem, toda a família, a congregação, aquele povo morreram. Os pais morreram, mas os filhos não morreram. É a Bíblia que diz. Os filhos não morreram. E continuou a descendência. E agora nós vemos eles adorando ao Senhor, compondo esses salmos tão lindos, aleluia, que edifica a nossa alma quando eles compõem 46. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Talvez você fique apreensivo, apreensiva. Por que está acontecendo isso? Questiona com Deus. Por que você questiona? Se Deus, Ele é o Criador, não a criatura. Por que nós questionamos? Porque nós queremos da nossa maneira. Nós queremos do nosso jeito. Mas o Senhor tem as suas maneiras de trabalhar na minha e na tua vida. Um de uma forma, outro de outra forma. Domingo, eu pregando ali na Vila Aurora,
falando sobre a maldição. Quando Jacó se reúne os 12 filhos, já estava quase à beira da morte, ele reúne os 12 filhos e ele vai abençoar os filhos, como era a prática daquele tempo, os pais abençoarem os filhos. Por isso, irmãos, presta atenção, você nunca disse uma palavra de maldição para o teu filho e para a tua filha. Sempre diz uma palavra de bênção. Abençoa. Mas ele é fraquinho, ele é elevado, ele é isso, ele é aquilo, ela é. Não, mas abençoa. Porque a bênção do pai e da mãe tem muito valor. E nós vemos que Jacó reúne os 12 filhos e começa a dar a bênção para cada um. Ele chega no primeiro, porque o primeiro, primogênito, é aquele que tem a prioridade. Aí ele disse: olha, você é o princípio das minhas energias. Você bebe e tal, me elogiou, mas você não pode. Porque você imaculou. Você deitou na minha cama com a sua madrasta. Olha o perigo, né? E aí ele vai para o segundo, porque passa no primeiro, não pode, vai o segundo. E o segundo também não podia. Ele disse: você, Simeão e Levi, são homens da espada pesada. Que eles mataram os queretitas naquele episódio de Naf, e ainda levaram o gado deles. Isso não pode. E Jacó disse: a minha glória não entrará na tua congregação. A minha glória não entrará na tua congregação, e eu espalharei em Jacó e em Israel a tua descendência. Irmãos, preste atenção. A bênção que ele devia dar, ele não deu. Ele disse: a minha glória não vai entrar na tua congregação, não vai fazer parte da tua descendência. Mas quando, depois de 300 anos, Moisés está no deserto com o povo, e os irmãos sabem daquele, Moisés está no monte, e passa 40 dias e 40 noites, e o povo se rebelou e disse para Arão: prepara, faz um Deus para nós, porque esse Moisés aí, ninguém sabe o que aconteceu com ele. Nós precisamos de um Deus para adorar. Quando Moisés desce do monte, ele vê aquele barulho, aquela festa, festejando. Ele estava lá o bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei, pega aquele bezerro, moe aquele bezerro, joga na água e diz: vocês querem um Deus? Agora vocês bebam esse Deus que vocês querem. Bebeu água com aquele ouro moído. E Moisés chamou o povo e disse: quem é de Deus, venha a mim, se junte a mim. Os filhos de Levi disse: agora é a nossa vez. Nós não tivemos a oportunidade de ser abençoado pelo nosso Pai. Mas agora nós vamos se juntar a Deus. E aí, quando Josué está repartindo a terra, reparte a tribo de Dan, Naftali, e todas as tribos, ele chega em Levi e disse: olha, vocês não terão parte. Vocês não terão parte. Aí Deus manda Moisés separar a tribo de Levi. Veja bem, Jacó diz que não entra a minha glória na tua congregação. Mas Deus manda Moisés separar os levitas. Irmãos, hoje a gente fala levita,
aquele que canta, mas levita não é só aquele que faz a obra de Deus, aquele que cuida do tabernáculo, aquele que Deus separou para entrar no tabernáculo, cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Quando a nuvem caminhava, o acampamento se levantava e eles carregavam os levitas. Então Deus chamou, separa os filhos de Levi para trabalhar na minha casa, cuidar da porta da minha casa. Veja bem como é que Deus trabalha, irmãos. Eles foram amaldiçoados, mas Deus está abençoando eles. E se vocês vão trabalhar, vocês vão entrar no lugar santo dos santos. A minha casa será guardada pelos filhos de Levi. Mas lá em Ezequiel 44, me fala em memória do versículo, quando eles não tiveram herança, a terra, porque cada um pegou um pedaço de terra. Eles não tiveram, porque eles iam viver da obra. Os levitas iam viver da obra, da casa do Senhor. Aí Deus fala para eles: olha, a tua herança sou eu. Jacó disse: a minha glória não entrará na tua congregação, mas a tua herança sou eu. A tua herança sou eu. Sabe o que é isso? Evangelista Emanuel, Deus dizer para ti: a minha herança sou eu para ti. Oh, aleluia. Então, irmãos, Deus muda o quadro. Deus muda a sentença. E aí eu estava falando a maldição. E eu não acredito em quebra de maldição. Igrejas dizendo que tem que fazer quebra de maldição, crente de 10, 15, 20 anos, ele tem que ir participar de quebra de maldição. Isso aí é mentira, irmãos. Porque desde quando você aceita Jesus, a sua maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Jesus já findou a sua maldição, porque ele se fez maldito por mim, por você. Glória a Deus. Então, irmãos, nós vemos que Deus, ele muda. Talvez você não dá crédito por alguém, mas Deus dá. Talvez você não acredite em alguém, talvez porque ser humilde, simples, e você não acredita. É de ser humano querer acreditar naquilo que é bem vestido, tem um poder aquisitivo alto, né? Esse eu acredito. Mas naquele simplesinho, aquela irmã simplesinha, humilde, não falo humilde de estar andando rasgado, porque né? Isso não é humildade, você relaxa, né? Mas aquela pessoa humilde, tranquila, simples, e Deus usa, e você e nós muitas das vezes não acreditamos. Muitas das vezes nós não acreditamos, mas queremos dar valor a pessoas que são, não, porque aquele é um pastorzinho, aquela é uma missionária, aquele é ousado. Por que o pequenininho também não é ousado? Por que nós não acreditamos? Porque nós somos ignorantes. Nós vemos a aparência quando Davi foi ungido rei, Samuel viu a aparência. Mas Deus disse: não, eu não vejo como você, eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Irmãos, a gente não acredita. Deus usa aqueles anônimos. Deus usa os anônimos. Quando Naamã leva cativa aquela menina, uma adolescente, e ela chega lá trabalhando, porque Naamã era chefe, era general do exército do rei da Síria, porém leproso. E aquela menina
viu ela não chegar com as faixas, manga comprida, não podia se relacionar com os filhos. Ela disse: olha, assim o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel. Menina, quando a Bíblia fala de menina, é entre 11 e 12 anos. Ela estava cativa lá na Síria, foi levada como escrava, mas ela não era escrava, era uma profetisa. Era uma profeta de Deus falando com aquele grandão general. Fala com a mulher e a mulher fala com o esposo vai até o rei, pede carta e o rei dá cartas para o rei de Israel. E quando ele chega lá, o rei de Israel disse: sou eu porventura Deus para dar vida ou tirar a vida de alguém? Ele está criando ocasião contra mim. Rasgou a sua veste com indignação e Eliseu ficou sabendo e disse: olha, manda ele vir até a mim, porque ele saberá que há Deus em Israel. Oh, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, a menina fala do profeta. A menina falou assim: se eu, meu Senhor, estivesse diante do profeta. Não falou que se estivesse diante do rei, mas porque era o rei da Síria disse: é o rei que vai salvar ele. Mas chegando lá, Eliseu não deu nem a mínima para ela. Mandou Geazi e disse: fala para ele tomar banho, que ele está sujo. Ela fala para ele tomar banho, porque mergulhar no rio é para quê? É tomar banho, está sujo. Sujo da lepra. Não. Quantas pessoas precisam mergulhar no rio de Deus? Mergulhar no rio de Deus para ter a salvação, a limpeza da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. A mão vai lá, mergulha. Eu não queria, mas um dos soldados disse: meu Senhor, se o profeta pedisse alguma coisa de mim, tu não faria? É simples, você mergulha lá, não custa nada. Ele mergulhou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, nada aconteceu. Mas, na sétima, ele levanta a sua cara como a de um bebê. Olha como é que Deus trabalha. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! A pele dele ficou limpa, perfeita. E essa menina não tem nome. A Bíblia não menciona o nome dela. Uma vez só que é falada naquela menina. Nós vamos ver outros anônimos quando aqueles 3 leprosos estavam fora da cidade, a cidade cercada, e eles disseram: olha, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui na porta da cidade, nós vamos morrer de fome. Se nós formos para o acampamento dos midianitas, se eles nos matarem, simplesmente morreremos. Então não custa nada arriscar. Não custa nada arriscar ir lá, quem sabe. E quando eles se levantam para ir para o acampamento, aquele povo começou a escutar um barulho de um grande exército. Aleluia. É por isso que Deus fala assim: eu sou Deus dos exércitos. Aleluia. Eu sou o Deus, oh glória. Aquele que guerreia a minha luta, aquele que guerreia a minha guerra, é o Deus dos exércitos. E eles ouvem um grande barulho de um exército. E eles falam assim: ó, nós vamos morrer. Israel convocou, contratou o Egito e vamos morrer, vamos fugir. Chegou lá, irmãos, eles tinham ido embora, deixaram tudo lá, mantimento,
tudo. E eles comeram. E disse: olha, hoje é dia de boas novas. Nós devemos ir lá avisar o rei. Irmãos, 3 leprosos. A Bíblia não relata o nome de nenhum deles, mas eles foram canal de bênção. E aquele capitão que falou para Eliseu: olha, nem se Deus abrir a janela dos céus, amanhã não vai ter alimento aqui. Eliseu disse: olha, vai ter alimento, você vai ver com os teus olhos, mas tu não comerás. Quando a notícia chegou que disseram, a multidão foi tão grande, passou por cima do capitão, mataram ele, pisoteado. Ele viu, mas não comeu. Não duvide do que Deus possa fazer. Não duvide do que Deus possa fazer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Anônimos, irmãos. Agora, a gente pensa que é um grandão, presbítero Manuel, que vai trazer uma bênção para nós. Pastor Roque? Deus usa o pequenininho. Deus usa o menor. Outro dia, meu irmão disse: olha, pastor, então, mas eu sou menor da casa. E eu disse para ela: irmã, quando Deus fala com Gideão disse: olha, Senhor, a minha casa é mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Aí Deus disse: é com você que eu quero trabalhar. É com você. É com você. É com você que eu quero trabalhar. É com você que eu quero usar nas minhas mãos. Aleluia. É com você. Mas eu não tenho capacidade. É com você. Eu capacito. Mas eu não consigo. Eu não tenho instrução. É com você que eu vou usar. É com você que eu vou usar. Aleluia. É os anônimos, irmãos. É os anônimos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu também falei de Raabe, não vou falar a história, mas Raabe era uma prostituta. Diz a Bíblia, em Pedro, 2 Pedro, diz que ela era uma meretriz. Mas ela foi uma das 16 que está inserida nos heróis da fé, junto de Abraão, junto de outros. Uma das 16 nomes que está nos heróis da fé. E ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Quem daria valor a uma prostituta, a uma meretriz? Mas ela disse para os 12 espias: nós estamos tremendo por causa do Deus vivo, do Deus que fez o céu e a terra, o Deus que secou o mar para vocês passarem pelo esgoto. Aleluia. 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 Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Quantos nos desprezam? Quantas pessoas nos desprezam? E a gente tem que passar, engolir a seco. Tem um ditado que diz assim: olha, tem que engolir a seco. Aí diz alguém, diz assim: olha, então bebe um copinho d'água. Então bebe a água que sacia a tua sede. Aleluia. Se ele está passando por um momento difícil, que parece que não vai suportar, bebe da água. Bebe da água. Aleluia, que sacia a tua sede. Tem um louvor que diz: a água que sacia a tua sede. Glória a Deus. Então é dos anônimos, é dos menores. Para completar, irmãos, eu quero dizer:
Muitas das vezes a gente vai em alguns lugares e fica um pouco assim, questionando da maneira do que as pessoas trabalham. Ontem nós estivemos ali numa igreja, no domingo, e passaram para pregar, era 9h15. Tanto louvor alto, som tão alto que aquilo estremecia os nossos ouvidos. Eu pedi para baixar um pouco. Você não ouve. Irmãos, eu sempre falo que, dá um toque para o evangelista Manuel, baixa um pouquinho o playback para que nós possamos ouvir a voz dos irmãos. Porque senão o som mais alto você não ouve a voz. E a gente tem que ouvir as palavras, entender a palavra do louvor. E eu sempre falo para o pastor Manuel e falo para o Jacques também. Olha, priorize a hora da palavra. Dia de semana, 8h20, dê oportunidade para a palavra, porque é a palavra que edifica, a palavra que alimenta, a palavra que fortalece. Mas aí é tanto louvor, tanto... Irmãos, quem está dirigindo tem que ter sabedoria. Deu 3 oportunidades para o mesmo conjunto da igreja. Isso não tem cabimento. Os visitantes também, são vários. Mas, além daqueles 3 louvores, mais os louvores individuais, então toma muito tempo. Então, quer dizer, a gente tem que ter preocupação. Né? As irmãs já saem de lá tarde, né? Fica difícil. Então, eu sempre converso com os irmãos aqui, dando orientação, para que a nossa igreja tenha uma liturgia simples, não precisa ter muita coisa, não, simples, mas dê prioridade à palavra de Deus. Porque eu vi até no grupo, já que trouxe um pastor lá da Bahia, uma palavra maravilhosa. Uma palavra, pelo pedacinho que eu vi, aí depois o evangelista Manuel falou que com Bíblia. Então, quer dizer, se você tem tempo para a Bíblia, a gente se alimenta, sai alimenta. Porque louvor, a gente ouve um louvor aqui, depois ouve o mesmo louvor aqui, o mesmo louvor lá, o mesmo louvor. E é repetido. Mas a palavra não, tem que ter prioridade para a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós já vamos ouvir o evangelista Jacques fazer a leitura da Santa Ceia. Quero lembrar os irmãos, sexta-feira, nós teremos aqui vamos ter um culto normal. Está podendo os irmãos, viu? Se Deus quiser, eu quero estar participando. Não participei de nenhuma sexta-feira, mas eu quero participar dessa próxima sexta-feira, juntamente com os irmãos. Amém? Os irmãos vêm, para que os irmãos culto de